Paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e vou ministrar agora a lição número 13, a lição que tem como título O Cativeiro de Judá. Esta é a última lição do terceiro trimestre do ano 2021, aí da revista CPAD, a revista que veio comentando o livro de Reis. Chegamos agora no final do livro de Reis, falando aí sobre o cativeiro do Reino do Sul. A gente já falou em aulas anteriores aí sobre o cativeiro do Reino do Norte, que foi levado e não retornou. No caso, lá foi a Assíria, né, que atacou Samaria, no caso, pegou ali não somente Samaria, mas outras cidades do Reino do Norte. Eles foram levados para o cativeiro, não retornaram, não se sabe para onde eles foram espalhados por aí, perderam a sua identidade, né? A gente também já comentou que no Reino do Norte, algumas pessoas ficaram, né? Esses reis desses impérios não levavam todo mundo, levavam uma parte, tá? Outros ficaram. Então o Reino do Norte permaneceu, mas aquele negócio, né, foi totalmente devastado e incorporado à Assíria. Depois a Assíria caiu para a Babilônia e a Babilônia resolveu agora invadir Judá, no caso o Reino do Sul, Judá, e a capital é Jerusalém. Então a gente está dentro desse contexto agora, um novo império mundial está no domínio, no caso Nabucodonosor é o rei deste império, e Nabucodonosor está também disputando com o Egito, tentando conquistar o Egito. Tem toda uma confusão envolvendo outras nações. E Judá fica bem no meio do caminho, tá? Quando passa ali de uma região da Ásia para entrar para o lado do Egito, passa no meio da nação de Israel, Judá, né? Entra ali. Então a nação de Judá é uma nação muito pequena, um exército pequeno, realmente é difícil entrar num combate com essas outras nações. E este cativeiro, tá? No caso o cativeiro de Judá, é algo que está nos planos de Deus, tá? Uma permissão de Deus. Deus permite que isso aconteça porque o povo desobedeceu, o povo está vivendo na idolatria o tempo todo, os reis, os sacerdotes, todos corrompidos, e ninguém ouve mais a palavra do Senhor. Eles não ouvem os profetas, não ouvem a palavra de arrependimento que Deus está trazendo o tempo todo. Eles não se arrependem, querem continuar nas suas falhas, nos seus pecados, na sua idolatria, na sua apostasia. E por esse motivo, Deus resolve castigar essa nação. Então a nação é castigada pelo próprio Deus, né? Pelo próprio Senhor. Então não é o inimigo, não é o diabo, não é nada disso, tá? O povo está sendo castigado por Deus para que eles possam abandonar a idolatria. E de fato isso funciona, porque quando o povo volta do cativeiro, eles praticamente abandonam a idolatria. E, né, no caso, já é um outro período. Mas a gente não vai tratar disso nessa lição, é uma outra história. Então essa lição vai ser focada nessa questão do cativeiro, estudando aí os últimos capítulos de Reis. Vale ressaltar que às vezes eu uso a palavra cativeiro, às vezes eu uso a palavra exílio. A própria Bíblia faz esse uso diferente, também cativeiro e exílio. Os escritores, teólogos que tocam nesse assunto também falam disso. Eu particularmente prefiro a palavra exílio por causa do nosso contexto. No nosso contexto, nos dias de hoje, quando a gente fala cativeiro, a ideia que vem é de um sofrimento muito grande, de uma escravidão, um povo amarrado por correntes. E não foi bem isso que aconteceu, tá? O cativeiro de Judá foi meio que um castigo para eles. Assim, foram levados para outra nação, mas lá eles tiveram uma liberdade de criar negócios, de se casarem, de cultuarem o seu Deus. Eles tinham liberdade, eles não viviam escravos lá. Então é mais por causa do nosso contexto que a gente, né, quando vem a palavra cativeiro, o que vem na nossa mente é nesse sentido, é uma escravidão. E não foi isso que eles passaram. Eles ficaram exilados por um tempo, depois eles retornaram de acordo com as profecias. Mas vamos lá, durante a aula a gente vai comentando sobre isso aí. Vale ressaltar que nós já estamos entrando no próximo trimestre e o EBD em Foco continua com seu conteúdo completo, slide em PowerPoint de adultos e jovens, subsídio em PDF, áudio, vídeo de destaque, tá? Nós temos os sermões de vários temas, curso de capacitação, curso básico de teologia. Então o EBD em Foco está bem completo e eu convido você a acessar ebdemfoco.com. Esta aula especificamente você vai encontrar ela em vídeo, áudio e PDF dentro do site ebdemfoco.com. E nós temos o PowerPoint que estou usando aqui na aula, você também pode baixar e usar na sua igreja. Então acesse o site ebdemfoco.com ou baixe o nosso aplicativo para Android. Nós temos todo esse conteúdo disponível aí, cursos diversos,
na Estudos e Sermões em PDF e curso básico de teologia também disponível no nosso site, no nosso aplicativo. Está aqui o nosso WhatsApp, você pode mandar mensagem sempre que precisar tirar alguma dúvida, 94 98409 2869. Esse é o nosso número. Envie uma mensagem, seu nome e sobrenome, a gente salva o seu número aqui. Você pode tirar as suas dúvidas em relação a qualquer coisa relacionada à lição ou ao acesso ao site, os slides, qualquer coisa. É só mandar mensagem para nós. O textuário diz assim: porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo que mais nenhum remédio houve. 2 Crônicas 36, 16. Então aqui a gente observa que o cativeiro era inevitável. Tá? Chegou o momento que não tinha mais como voltar atrás. Nenhum remédio vai resolver isso aí. Então a gente vai observar que Jeremias profetiza nessa época. Tá? Jeremias é o profeta que vai alertar, mas não assim com a palavra de arrependimento. Olha, se arrependam que Deus vai evitar o cativeiro. Não é essa palavra que Jeremias traz. É uma palavra de juízo. Aí ele vai falar assim, olha, já era, já aconteceu. Tá? Deus já vai trazer, né, a justiça, vai executar o juízo sobre o povo, sobre nós, sobre a nação. Agora, o que a gente tem que fazer é se entregar. É isso. Então, Jeremias vem nesse sentido. A palavra dele vem nesse sentido. Agora a gente vai se entregar. Porque não tem mais nenhum remédio, não tem mais solução para aquilo que Deus já decretou. A verdade prática diz assim: todo ser humano se torna cativo de suas escolhas e das consequências delas. Então, quando chega um momento, tem um momento na nossa vida que realmente não tem o que fazer, tá? As consequências vão vir. Deus perdoa, Ele perdoa, Ele nos coloca na posição de filho, nos trata bem, porém, as consequências do pecado vão acontecer. Então foi isso que aconteceu na nação de Israel. Deus não abandonou Israel, Deus não abandonou Judá, Deus não abandonou o povo, nada disso. Deus estava tratando com a nação. Deus fez aquilo porque Ele amava a nação. Ele ama, tá? E Ele te ama, tá? Também. Tá? Mesmo que você esteja sofrendo as consequências dos seus pecados, mas Deus perdoou e Ele te ama. A leitura bíblica em classe se encontra em 2 Reis 24, 25. Tá? Aqui estão umas passagens quebradas, como quem me acompanha sabe que eu não gosto muito, eu prefiro que você leia aí todo o capítulo, né? O capítulo 24 e 25. Eu quero que você leia também, dever de casa aí, tá? Jeremias 36 ao 45 e depois o 52. Você entendeu o contexto geral. Então leia os capítulos de Reis, se possível, os de Crônicas também, que fala basicamente a mesma coisa de Reis, só que com alguns detalhes diferentes, e a passagem de Jeremias, que também dá alguns detalhes. E claro, você pode conferir um pouco também de Daniel, logo no comecinho de Daniel. Tudo isso está conectado, tá? Pano de fundo aí, para nós entendermos essa história por completo. Então eu vou pular aqui essa leitura para a gente ganhar tempo no vídeo e você faz ela com cuidado aí. Vamos para a introdução, que diz assim: a fase final do reino de Judá foi protagonizada por 4 reis. Quais foram esses 4 reis? Primeiro, Joacás, filho de Josias, tá? Joacás, ele reinou pouco tempo, tá? Joacás, ele reinou 3 meses, foi para o Egito e morreu por lá. Tá? No caso, depois dele veio Jeoaquim, que era irmão dele, e reinou, né, no caso, no período que teve a primeira leva, que a gente fala, né? Primeira leva, segunda leva, terceira leva. A primeira leva foi a primeira vez que a Babilônia levou uma parte do povo para o cativeiro. Nessa primeira leva, quem foi levado? Né? A gente lê Daniel 1. Daniel 1 deixa bem claro que foram os mais sábios, né, os inteligentes, os mais letrados, os mais bonitos, né, os de boa aparência. Esses é que foram levados para serem instruídos na cultura e na língua dos caldeus. Então eles foram levados para viverem ali no palácio real. Então isso fazia parte da estratégia de Nabucodonosor de dominar os outros povos. Aí, no caso, a prioridade do rei, do Nabucodonosor, era levar essas pessoas mais letradas para ensinar na cultura lá do seu povo. E foi aí que foi Daniel, seus amigos e outras pessoas da nação de Israel e de outras nações também foram levadas nesse sentido. Então isso foi no reinado de Jeoaquim, no ano 605 a.C. Depois veio Joaquim, tá? No caso Joaquim, ele reinou 3 meses apenas e ele vivenciou o cerco de Jerusalém, né, que foi um dos cercos, tá? No caso, que resultou em 10 mil pessoas sendo levadas. Isso foi em 597. Então, alguns anos aí passou o quê? 8 anos, tá? 8 anos depois, esse rei, Joaquim,
Ele reinou pouco tempo, mas ele vivenciou esse problema sério aí. Ele foi levado também para o cativeiro, tá? Ele foi junto. Nesse caso, o povo que foi levado foi o povo que trabalhava, foram os artesãos, os ferreiros, mas essas pessoas que foram levadas. E aí, por último, veio Zedequias, tá? Foi o rei que Nabucodonosor colocou no lugar de Joaquim, tá? E nessa lição nós vamos falar de Zedequias, tá? Que ele se rebelou depois contra a Babilônia, porque assim, quem estava dominando nessa época já era a Babilônia. Eles não tinham sido levados por completo para o cativeiro, mas quem estava dominando era a Babilônia. Então quem estava colocando todos esses reis, apesar deles serem da linhagem de Davi, da linhagem real, quem estava colocando eles lá era o Nabucodonosor. Tá? Quem estava dominando era Nabucodonosor. Então Nabucodonosor estava colocando lá o rei, tirando o rei, e era ele que estava fazendo tudo isso. E quando chegou uma época, Zedequias se rebelou, tá? E aí sofreu um cerco de 18 meses, e que finalmente resultou na queda definitiva de Jerusalém, em 586 a.C. Alguns estudiosos vão defender a ideia de que o exílio começa no 605 a.C. Outros vão dizer que não, que o exílio começa a contar a partir de 586 a.C. Assim, não dá para a gente definir, bater o martelo, mas começou ali e foram essas 3 levas. Então eu considero que começou em 605, mas isso alguns estudiosos não gostam gostam de debater isso por causa da profecia dos 70 anos, tá? Que eles iriam retornar com 70 anos, mas assim, uma boa parte dos teólogos dizem que 70 anos ali é um sentido figurado, tá? Que não foi exatamente 70 anos, mas aproximadamente. Mas isso é outra história, tá? Isso aí já tem a ver com o retorno. O que tem que ficar na mente é, a nação de Judá foi levada para o cativeiro em 3 momentos diferentes, no ano 605, no ano 597, no ano 586. 605 foi levado aquele povo mais instruído, no 597 mais os trabalhadores que tinham alguma função na sociedade importante, e em 586 foi levado uma boa parte do povo, não foi o povo todo, né? Foi deixado para trás os mais pobres, os mais debilitados, eles ficaram. Vamos para o tópico 1, fala assim, o declínio espiritual de Judá. As advertências dos profetas, 1.1. Os profetas do Antigo Testamento foram unânimes e incansáveis em denunciar as injustiças e as terríveis transgressões do povo e dos líderes da nação. Então isso a gente observou nas lições anteriores, os profetas sempre denunciando todos os pecados da nação. A gente pode ler aqui Jeremias 11, de 9 a 12, que fala assim, ó, disse-me mais o Senhor, uma conjuração se achou entre os homens de Judá e entre os habitantes de Jerusalém. Tornaram as maldades de seus primeiros pais e não quiseram ouvir as minhas palavras, e eles andaram após deuses estranhos para o servir. A casa de Israel e a casa de Judá quebrantaram o meu concerto, que tinha feito com seus pais. Portanto, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar. Clamarão a mim, e não os ouvirei. Então irão as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém, e clamarão os deuses a que eles queimaram incenso. Eles, porém, de nenhuma sorte os livrarão no tempo do seu mal. Então aqui Jeremias 11, de 9 a 12, a Deus falando para o povo, né, no caso que eles realmente, né, adoraram deuses estranhos, quebraram o concerto, esqueceram de adorar o Senhor, e vai chegar um momento, no caso aqui chegou o momento, né, que Deus vai trazer o mal sobre eles, e não adianta, eles não poderão escapar. Tá? Eles vão clamar e Deus não vai ouvir, porque agora Deus já decretou o juízo. Então isso não vai mudar, tá? Não vai mudar, não tem mais nada que eles possam fazer. E Jeremias foi esse profeta escolhido para trazer essa palavra de decreto de Deus do juízo. Tá? Por isso que ele não foi aceito, não foi bem aceito na corte. Né? Todos foram taxativos em dizer que aquelas vindicações, especialmente contra o pecado da idolatria, já estavam excedendo as medidas de Deus. Então, tudo aquilo que eles fizeram de adorar outros deuses já tinha passado do limite, tá? Não tinha mais o que fazer. 1.2. Previsão dos acontecimentos que levaram Judá ao exílio. O ministério de Jeremias foi o mais importante nesse período. Ele iniciou suas atividades proféticas no reinado de Josias e deu continuidade durante os 4 reinos seguintes. Então, desde Josias, ele começou a profetizar. Então, aqui o texto, logo em Jeremias, capítulo 1, aí versículo do 1 ao 3, né, já deixa bem claro, né? Aí ele vê a palavra do Senhor nos dias de Josias. Aí depois fala assim, ele veio também nos dias de Jeoaquim, né, até o fim do ano 10º de Zedequias, né, filho de Josias, rei de Judá. Então, assim, o último rei foi Zedequias, que também era filho de Josias,
que ali no caso Zedequias foi o último rei que foi levado para o cativeiro, e Jeremias ele não foi para o cativeiro, tá? Ele ficou e depois ele foi levado à força para o Egito, porque o povo que ficou continuou desobedecendo a Deus e depois foram para o Egito. Aí se você lê Jeremias, como eu falei no começo, do 36 ao 45, você vai entender esse contexto, porque Deus também profetiza para o povo que ficou lá no exílio, né, que não foi levado. Olha, vocês permaneçam na terra, não saiam da terra, não vão para o Egito. Mas o povo resolveu ir para o Egito e Jeremias acabou indo para o Egito, meio que sem a sua própria vontade, e morreu lá. E assim, o que acontece é que Jeremias presenciou tudo isso, ele passou por todos esses reis, por todos esses problemas, viu Jerusalém sendo destruída, por isso que ele escreve Lamentações. Então Lamentações é um texto onde a gente observa que ali ele descreve o que acontece na nação, a gente vai ler daqui a pouco alguns versículos. Então assim, ele presencia todo esse acontecimento e ele está falando o tempo todo, Deus está usando ele para trazer esse alerta, tá? Então, no tempo desse grande profeta, havia muita discórdia e confusão sobre o que era a verdadeira e a falsa palavra de Deus. Então, acontecia muito de aparecer falsos profetas. Tá? Os falsos profetas queriam profetizar coisas boas para o rei, coisas boas, palavras bonitas. Tá? Por isso, precisamos estar atentos para discernirmos a palavra do Senhor. No caso, discernimento espiritual é muito importante nos dias de hoje, porque assim, a gente fala de discernimento espiritual e o que vem em mente é discernir um espírito, uma manifestação sobrenatural na vida de alguém. Não é, eu vejo que se aplica sim nesse sentido, mas a gente também tem que ver que às vezes o discernimento espiritual ele é usado numa pregação. Tá? Você vê alguém pregando ali, será que aquela pessoa está falando algo de Deus? Será que ali o que está vindo ali é algo realmente que o Senhor está mandando ele falar, no sentido de pregar a palavra, de expor a palavra da forma correta, de interpretar a palavra da forma correta? Então a gente tem que usar o discernimento espiritual nesse sentido, porque às vezes a pessoa está no púlpito, passando a ideia de que é íntegro, trazendo a ideia de que está pregando a palavra, mas na verdade está trazendo coisas do seu coração. Né? Então assim, vamos ver aqui uma passagem bíblica, né, que ao advertir o povo sobre os pseudos profetas, né, Jeremias fez de modo tão peculiar que parece estar se referindo aos falsos profetas dos nossos dias. Então Jeremias 23, 16 e 17 fala assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetizam, ensinam-vos vaidades e falam da visão do seu coração e não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor disse, paz tereis, e a qualquer que anda segundo o propósito do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Então aqui a gente observa o quê? Os falsos profetas que traziam uma palavra voltada para a vaidade, falando aquilo que o povo queria ouvir. Então ele chegava para a pessoa que estava andando segundo o seu caminho, né? No caso, olha só, o Senhor disse, paz tereis a qualquer um que anda segundo o propósito do seu coração. Então se o teu coração está dizendo que né, adulterar é certo, vai lá e faz, não tem problema. Tá? Deus vai tratar contigo bem. Então esse falso profeta, ele passa a mão na cabeça. Tá? Ele vai dizer assim, não tem problema. Nenhum mal vai vir sobre ti, porque tu está seguindo o teu coração, tu está seguindo aquilo que você quer fazer. Então são falsos profetas que não pregam arrependimento, que não falam do pecado, que não falam de uma mudança de vida. Nos dias de hoje tem muito sobre disso. Nos dias de hoje a gente observa aí falsos pregadores, né, que estão no púlpito com a Bíblia aberta, dizendo que servem a Deus, que estão trazendo a palavra de Deus, mas que não fala de Jesus, não fala de arrependimento, não fala de transformação, não fala de fé, não fala de nada disso. Então, não fala nada daquilo que é o Evangelho, que é o verdadeiro Evangelho. São falsos profetas. Então a gente não tem que pensar no falso profeta só aquele que é usado como um dom de profecia, mas aquele que está ali no púlpito falando algo que não tem nada a ver com a palavra de Deus, que não prega o verdadeiro Evangelho. 1.3. Motivos que levaram Judá ao cativeiro. O cativeiro aconteceu especialmente por causa da obstinada desobediência da liderança judaica. Então, a liderança estava vivendo na desobediência, tanto reis como sacerdotes. Essa posição é consolidada por vários outros profetas, entre eles Miqueias. Miqueias 3, de 9 a 11, fala assim: ouvi agora, pois, vós, chefes da casa de Jacó, e vós, maiorais da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo que é direito, edificando a Sião com sangue e a Jerusalém com injustiça. Os seus chefes dão as sentenças por presentes
e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós, nem o mal nos sobrevirá. Então, o falso profeta, a falsa liderança, a liderança que está corrompida, colocar assim, profetizando, né, por dinheiro, fazendo coisas para receber presentes, as injustiças praticadas por essas pessoas ainda são praticadas em nome de Deus. Deus está no nosso meio, Deus está conosco, Deus está nos ajudando. Então, o fato de alguém usar o nome de Deus não significa que ele está fazendo a coisa certa. A gente tem que olhar a atitude daquela pessoa. Será que ela realmente está agindo com justiça, de acordo com a vontade de Deus? Então, só falar que está fazendo em nome do Senhor não resolve o problema. Então, a liderança da nação estava daquela forma. E nos dias de hoje não é diferente. Além da idolatria, pecados abomináveis foram cometidos contra Deus. Então, derramamento de sangue inocente. Aqui na passagem de 2 Crônicas 24 e 20 e 21, fala da morte, né, de Zacarias, que era filho do profeta, né, no caso, filho do profeta não, filho do sacerdote Joiada, tá? Filho do sacerdote Joiada, que foi morto apedrejado, porque foi confrontar os erros ali do rei. Tá? No caso, corrupção e injustiça social, que Abacuque vai falar, né? Ele fala assim: gritarei violência e não salvarás. Tá? Então ele vai falar dessa questão, né? Da lei que se afrouxa, a sentença que nunca sai. Tá? No caso, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Então toda a maldade, tudo que era relacionado à violência, à injustiça social e tudo mais era cometido pela nação. Tá? Não observaram o descanso sabático e ainda mataram muitos dos seus profetas, como disse Jesus em Mateus 23, 35, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, e mataste entre o santuário e o altar. Então, assim, a situação de Judá é uma triste realidade para um povo que recebeu tantas profecias, avisos e oportunidades de arrependimento, mas decidiu pela apostasia. Infelizmente, a nação de Israel optou pela apostasia, mesmo Deus apresentando ali profecias, profetas, tentando tratar com o povo, eles optaram por viver, né, longe do Senhor. Então, ao olhar para a história de Judá, cultivemos o sentimento de humildade em nosso coração, para que o temor a Deus nos previna de toda apostasia. Então, Israel é o quê? O povo escolhido de Deus. O povo que Deus, né, escolheu para nascer o Messias e tudo mais. E mesmo assim, eles sofreram as consequências dos seus pecados. Aí quando a gente vai para o Novo Testamento, Paulo fala o quê? Que nós somos enxertados na videira, ou seja, nós viemos depois. Né? Imagina nós, né? A cobrança é muito maior. Então Deus requer de nós também humildade, requer de nós compromisso, obediência, porque se nós não vivermos, né, de acordo com a palavra do Senhor, nós também iremos sofrer as consequências. E a apostasia está aí, muitos é que vão, né, se apostatar da fé. Então, andar com ele é a melhor maneira de remover os obstáculos da alma que nos atrapalham na caminhada cristã. Então, nós temos que estar com Jesus, andar com Jesus, meditar na sua palavra, porque é assim que nós vamos permanecer fiéis a ele. Tópico 2. A obstinação de Zedequias e sua queda. A teimosia de Zedequias. No caso, Zedequias foi o último rei, tá? No caso, o último rei de Judá. E no caso aqui, a gente já falou, né? Joaquim, Jeconias, Zedequias, né? E aí vai o cativeiro, por último, tá? E no caso, assim, por sua própria conta, resolveu não dar ouvidos à voz do profeta. Então, ele optou por não ouvir o profeta. Ele pensou que ele podia fazer tudo sozinho, né? Ele pensou que estava tudo bem. Ele pensou que as suas atitudes erradas não iam ter nenhuma consequência. Então, Zedequias fez constantes ameaças a Jeremias e até tentou mantê-lo submisso aos seus caprichos. Então, ele tentou, no caso, fazer de tudo para prejudicar o profeta Jeremias, tá? Mas Jeremias, como homem de Deus, não se deixou corromper, antes proferiu toda a palavra do Senhor. Então, Jeremias 38:17 fala assim: então Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, se voluntariamente saíres aos príncipes do rei da Babilônia, então viverá a tua alma, e esta cidade não será queimada, e viverás tu e a tua casa. Então, assim, Zedequias queria uma palavra de livramento. Queria que Jeremias profetizasse assim: olha, Deus está mandando te dizer que ele não vai mais executar juízo sobre a nação. Deus está mandando dizer que ele vai dar o livramento.
Então ele estava nessa expectativa, tá, de receber um livramento. E os falsos profetas profetizavam isso. Os falsos profetas vinham dizer que Deus ia dar o livramento. Mas Zedequias, quando consultou Jeremias, ele esperava que Jeremias falasse isso. Mas Jeremias não adianta, não tem mais o que fazer. O que você tem que fazer é se entregar voluntariamente. E assim tu vai viver. Mas ele desobedece, ele não obedece à ordem do profeta. Então, surdos aos avisos dos profetas, tá? Continuando aqui. Então, Jeremias advertiu ao rei Zedequias, dizendo que, caso se rendesse à Babilônia, sua integridade seria preservada. Todavia, o rei não deu ouvidos ao profeta, razão de acontecer o que estava previsto, que no caso foi o exílio. Tá? O poderoso exército babilônico invadiu e destruiu Jerusalém. Então, Nabucodonosor cercou a cidade, né, no ano 9 de Zedequias, rei de Judá. No mês 10º veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém e a cercaram. Então a cidade ficou 1 ano e meio ali, né, cercada, até a situação ficar insustentável, e chegou o momento do povo ser levado ali para o cativeiro. E Zedequias, né, e o povo de Judá estavam tão confiantes em sua religiosidade e escolha divina em relação às demais nações que nem pensavam na hipótese de serem quase aniquilados. Olha só o que ele diz, né, Jeremias 7,4. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Então eles ficavam confiando assim, não, aqui está o templo do Senhor, é aqui que o Senhor habita, o Senhor está no meio de nós, jamais vai acontecer qualquer coisa conosco. Isso era uma religiosidade, ele estava confiando na religiosidade, na existência do templo. Ah, porque eu tenho o templo, nós temos isso, nós temos aquilo, Deus vai nos dar o livramento. Mas a palavra do profeta foi contrário a isso. Não confie nisso. Não é isso que você se firmar nisso aí, não vai acontecer nada. Tá? A religiosidade não leva a lugar nenhum. Tá? Não leva a lugar nenhum. O que vale nós ouvirmos a palavra de Deus, o que a palavra de Deus ensina. Então, Zedequias não ouviu a palavra do Senhor. Ele queima o livro escrito por Jeremias, tá? No caso Jeremias e Baruque. No caso, ele escreve o livro e quando ele começa a ler o livro, ele pega o livro e queima o livro. Então, ele não dá ouvidos à palavra do Senhor e ele sofre as consequências disso. Você pode falar, mas quais consequências ele vai sofrer, uma vez que o juízo de Deus já estava decretado para a nação? A consequência é uma consequência pessoal, tá? Porque a ideia é que Zedequias se entregasse logo. Zedequias já, né, abrisse os portões da cidade e se entregasse para Nabucodonosor ali, para que ele fosse levado com vida. Como ele recusa isso, quando ele é levado para o cativeiro, ele tem os seus olhos vazados, seus filhos são mortos na frente dele. Tá? O texto bíblico vai dizer que foi cortado, né, cortou a garganta dos filhos dele na frente dele. Então ele sofreu muito, então, por causa da sua desobediência. Tópico 3. Jerusalém é cercada e levada cativa. 3.1. A destruição da cidade santa e do templo. Após as investidas, no caso dos assírios, dos egípcios e de 3 ofensivas dos babilônios, a forte e imponente cidade de Davi se encontrava completamente arrasada. Então, assim, Deus deu os livramentos na época dos assírios, dos egípcios, mas quando chegou na época da Babilônia atacar Jerusalém, Deus já tinha decretado juízo sobre a nação. Então foram 3 investidas bem-sucedidas, até que a cidade foi destruída. Durante o cerco de Jerusalém, que durou 18 meses, ninguém podia entrar nem sair na cidade. Então, por 1 ano e meio, ninguém entrava e ninguém saía. Os víveres estocados foram sendo rapidamente consumidos, os animais foram abatidos e oferecidos como alimento. Então, eles comeram todos os animais possíveis, tá? Até que não restou mais nada. O povo começou a passar fome. A cidade santa estava em extrema pobreza e miséria. Lá em Lamentações, capítulo 4, versículo 3 e 4, diz: até os chacais abaixam o peito, dão de mamar aos seus filhos. Mas a filha do meu povo tornou-se cruel, como os avestruzes no deserto. A língua do que mama fica pegada pela sede ao seu paladar. E os meninos pedem pão e ninguém lhe dá. Então a gente vê aqui, no caso, uma lamentação, tá? Uma lamentação. Então, o nome do livro é Lamentações, porque o tempo todo Jeremias está lamentando o que está acontecendo e o que aconteceu na cidade. Então, ele vai descrever tudo o que acontece, né, nesse período de grande sofrimento.
Foi nesse momento que o poderoso exército de Babilônia rompeu uma brecha do muro e invadiu a cidade. O templo sagrado, erigido há 380 anos, foi saqueado, destruído e queimado. Então aquela beleza toda, aquele templo imponente que Zedequias achou que não seria destruído, não, jamais isso vai acontecer, aqui é o templo do Senhor, foi destruído, foi queimado, não sobrou nada, foi levado todo o ouro, toda a glória de Israel se foi. Então a nação ela vai cair nesse momento. Quando o templo cai, é porque já era, já passou o momento, Deus permitiu que isso acontecesse. A matança, o cativeiro, a peste e a pobreza. 3.2. No livro de Lamentações de Jeremias, o profeta descreve com riqueza de detalhes as deploráveis cenas que assistiu. A fome chegou a tal ponto que as mães cozinhavam e serviam seus próprios filhos como comida. Lamentações 4.10 fala: as mãos das mulheres piedosas cozeram seus próprios filhos, serviram-lhe de alimento na destruição da filha do meu povo. Então foi um sofrimento muito grande, até os sacerdotes perderam as esperanças, as virgens ficavam assentadas sem força à beira do caminho e as crianças morriam de sede e de fome, ninguém podia saciá-las. Então naquele período de cerco, onde a nação ficou ali cercada por 1 ano e meio, o sofrimento foi muito grande. Muito grande mesmo, e por isso que o tempo todo Jeremias estava falando: se entrega, se entrega, se entrega. Jeremias estava dentro da cidade, estava no palácio real, estava falando diretamente com o rei. Ele foi preso, foi jogado no calabouço, porque o rei queria ouvir uma palavra boa, mas não adiantava. Deus já tinha decretado todo o sofrimento ali, já tinha decretado que o juízo seria executado na nação. 3.3. A esperança profetizada. A mensagem de Jeremias deixou todos desesperados. Por quê? Porque justamente essa mensagem de juízo. O povo ficou desesperado, mas não tinha o que fazer. Então, em Lamentações, o profeta desvela toda a sua tristeza. Então, ele vai falar do que aconteceu e a sua tristeza por isso. Como ele profetizava que o juízo ia acontecer e que não tinha mais o que fazer, o rei achava que ele estava do lado da Babilônia, que ele estava ajudando a Babilônia. O rei acusava ele disso. Mas ele estava triste por isso, ele sabia que aquilo era juízo divino. Então, mesmo assim, ele não deixou de se lembrar e registrar o quanto Deus é misericordioso e o tamanho da sua fidelidade. Lamentações 3, 22 e 23 fala assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então, mediante todo esse caos, ele fala assim: Deus é misericordioso. E é por causa da sua misericórdia que nós não fomos consumidos. Ele ainda nos deixou vivos. Mesmo levando para o cativeiro, mesmo ficando aquelas pessoas pobres lá na região, mesmo tendo todo o sofrimento, nós estamos vivos. É isso. Então Deus ainda permanece, ainda tem uma esperança. Tá? Então, portanto, assim como Jeremias mudou sua desolação para um estado de esperança, porque foi uma desolação muito grande, um sofrimento muito grande, mas ele via esperança no meio a tudo isso. Também um cristão deve desenvolver uma atitude de fé diante de suas dificuldades e enfrentamentos. Então, mesmo diante de tudo que a gente passa, mesmo diante de sofrimento, mesmo diante de dificuldades, ainda há esperança. Mesmo diante de pecado, tem gente que acha que pecou, um pecado imperdoável, que Deus não vai perdoar. Para com isso, não existe isso. Todo pecado Deus perdoa. Todo pecado, Jesus morreu pelos nossos pecados, independente do que seja. Então sempre há esperança. Você pode estar sofrendo as consequências do seu pecado, mas há esperança. Sempre há esperança. Deus é misericordioso. O maior motivo da nossa esperança é a ressurreição de Cristo. Cristo em vós, esperança da glória. Quando a Bíblia fala de esperança, tanto no Antigo como no Novo Testamento, está falando de algo que vai acontecer, algo bom que vai acontecer no futuro. Então assim, a gente tem muitas esperanças. A gente tem uma esperança de que um dia Jesus vai voltar. E essa esperança não é algo vago, não é algo provável, não, é certeza. Todo o sofrimento que nós passamos nessa vida vai acabar um dia. Então, a esperança da vinda de Jesus é algo que a gente tem que se firmar. Então, a gente tem que estar firme em toda esperança, a esperança da salvação, da consumação da salvação, da glorificação, de tudo. Então, nós temos que estar firme em Jesus, não abandonar Ele, independente de qualquer coisa. A gente sabe, a gente está falando aqui de uma nação que foi a nação escolhida por Deus, que foi para o exílio, levado para o cativeiro,
que sofreu, que passou um tempo lá, voltou, que teve tudo isso que a gente passou aqui, mas Deus estava preservando o seu povo porque Deus tinha um propósito ali. De certa forma, eles sofreram as consequências dos seus pecados, mas Deus cuidou daquele povo. Então, Deus faz a mesma coisa conosco. Nós sofremos sim a consequência dos nossos pecados, sim, mas Deus cuida de nós. Ele quer tratar individualmente com cada um e Ele quer nos salvar. Esse é o objetivo, Ele quer nos salvar, Ele quer nos levar para o céu. Então, diante de tudo isso, o que a gente tem que fazer é se arrepender, se colocar na presença dEle, ser obediente, ser humilde, reconhecer que Ele é grande, que Ele manda em tudo e a gente só tem que obedecer a sua voz. Amém? Chegamos à nossa conclusão que diz assim: a experiência do reino de Judá no cativeiro é uma triste lição para todos os crentes. Quando os falsos deuses ocupam o coração de uma pessoa, ela se torna cativa de suas escolhas erradas. A boa notícia é que, pela misericórdia de Deus, Judá retornou à sua terra prometida. Deus ainda usa suas misericórdias para com o seu povo. Elas não têm fim, novas são cada manhã. Lamentações 3:23. Então, mesmo diante de tudo isso, Deus preservou o seu povo, trouxe o povo de volta, reergueu a nação, a cidade foi reconstruída, o templo foi reconstruído, os muros foram reconstruídos. E quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vê uma nação totalmente estruturada. Ainda estava sob domínio de nações estrangeiras? Estava, né? No caso o Império Romano. Mas uma nação que tinha se reestruturado e recebeu ali o Messias. É claro que eles não receberam da forma correta, mas aqueles que receberam, né, a Bíblia diz que deu-lhes o direito de terem a vida eterna. Então isso é muito importante. O propósito de Deus cumpriu na nação de Israel, que foi a vinda do Messias para a salvação de todas as nações. Tá? Quando Deus escolhe Abraão, ele fala assim: por meio de ti, Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. Forma a nação de Israel, preserva a tribo de Judá, a promessa, né, do reinado do rei, do Messias ser da tribo de Judá, vem lá da promessa que Jacó profere para os seus filhos. Ele vai falar para Judá, né? Judá, tu és leãozinho, o cetro não se apartará de ti. Então isso já é uma promessa de que dali viria o leão da tribo de Judá, né? O rei dos reis, o senhor dos senhores. Todas as tribos sofrem suas consequências, mas Judá é preservada, levada para o exílio, trazida de volta, e Jesus nasce ali da tribo de Judá. Então Deus, ele preserva a linhagem real, a linhagem de Davi, preserva a tribo de Judá, cumpre todas as promessas, pensando na nossa salvação. Então essa lição é uma lição cristocêntrica, aponta para Cristo, fala de Cristo e fala da nossa salvação. Então não tem como falar de Judá se não falar de Jesus, se não falar da salvação. Então a aula, para ser uma aula completa, tem que falar de salvação. Então o objetivo é isso. Deus fez tudo isso pensando em salvar eu e você. Chegamos aqui no final aqui do slide, tá? Quem vai no final da aula também, né? A gente tem aqui as perguntas para você que vai usar o slide na sua igreja. E reforçando mais uma vez o nosso conteúdo, né? A gente tem o vídeo, o áudio, o PDF, o slide em PowerPoint, tudo isso no site ebdenfoco.com, nosso WhatsApp 94 98409 2869. Encerro aqui. A paz do Senhor. Até a próxima aula.